E aí, pessoal, eu sou o professor Teófilo de Linguagens e temos aqui uma questão muito interessante, com um tema muito interessante, muito impressionante, muito exemplificativo sobre um caso aqui dos esportes. A neozelandesa Laurel Hubbard fez história nos Jogos Olímpicos. Apesar de ter ficado de fora da disputa por medalhas, a levantadora de peso deixou sua marca na edição de Tóquio por ser a primeira mulher abertamente transgênero a participar de uma competição olímpica. No início da carreira, na década de 1990, a neozelandesa participava de disputas na categoria masculina. Em 2001, aos 23 anos, ela se afastou da atividade, aspas, a pressão de tentar me encaixar em um mundo que talvez não tenha sido feito para pessoas como eu se tornou um fardo muito grande para suportar. Fecha aspas. Em 2012, Laurel começou sua transição de gênero por meio de terapias hormonais e em 2013 declarou abertamente ser uma mulher trans. Para o Comitê Olímpico Internacional, a participação de mulheres trans nos Jogos é permitida caso o nível de testosterona, hormônio que aumenta a massa muscular, esteja abaixo de 10 nanomols por litro por pelo menos 12 meses. Diz o enunciado. Gente, um texto muito interessante. Vejam só o enunciado bastante claro. No texto, os limites do potencial inclusivo do esporte são dados pela A, dificuldade de conseguir bons resultados esportivos. Esse não é o limite, esse não é o critério para essa inclusão, gente. Não é? Seria muito estranho alguém ser incluído dentro de um esporte porque ela obtém maus resultados. Não é? O texto trata ali de que a Laurel não teve bons resultados do ponto de vista de medalha, o resultado dela é certamente muito mais simbólico para a vida dela, mas não há aí esse critério, esse limite de potencial de inclusão. Não é a alternativa A, a alternativa B. Dependência de características biológicas padronizadas é essa alternativa. Ou seja, características biológicas no sentido de quê? No sentido de que, nessa situação, nesse caso, a Laura, como uma mulher trans, ela deve atender a uma uma necessidade biológica, a uma característica. Então, a inclusão dela depende de uma característica biológica, relacionada a quê? Ao testosterona. A 10 nanomols por litro por pelo menos 12 meses. Essa é a condição para essa inclusão. Então, essa inclusão ela tem sim uma dependência a partir de uma característica biológica padronizada nesse número. Então, a inclusão está condicionada a isso. A alternativa B é a verdadeira, até porque a alternativa C trata da inexistência de uma categoria para pessoas transgênero, também é bastante contraditória. Se nós pegarmos o enunciado e dermos continuidade ao enunciado com a alternativa C, nós teríamos o seguinte: no texto, os limites do potencial inclusivo do esporte são dados pela inexistência de uma categoria para pessoas trans. Não há uma categoria para as pessoas trans. As pessoas trans são incluídas dentro do gênero com que elas se identificam, com que elas, com que a identidade que elas apresentam se coloca. Então, por exemplo, a Laurel, ela se identifica como uma mulher. Então, ela vai para a categoria das mulheres, a depender dessas condições biológicas. E não o limite do potencial inclusivo se dá pela inexistência, até contraditória. Essa alternativa está na contramão do que o texto apresentou de maneira tão efetiva. Alternativa D, necessidade de afastamento temporário das competições. Vejam como a alternativa D deixa você, quer levar você, quer induzir você ao erro, porque a Laura realmente saiu, né, durante um tempo, depois ela vai fazer um tratamento, mas essa não é
um critério, não é um limite desse potencial inclusivo, como diz o enunciado, a necessidade de afastamento temporário. O texto não afirma isso, gente. Ela saiu por uma questão pessoal, não foi uma determinação do Comitê Olímpico Internacional como um critério. Não, não é isso. A alternativa tenta confundir você, como muitas do Enem fazem. Alternativa é impossibilidade de uso controlado de substâncias exógenas. Substâncias exógenas são substâncias que vêm de fora para dentro, né? Que também é uma contradição. Não foi colocado esse critério como um critério que serve de limite para o potencial inclusivo, embora ela tenha tomado tenha feito, né, terapias hormonais, esse não é um critério que é apontado dentro do texto especificamente. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, um texto muito claro, mas cheio de idas e vindas, mas certamente vocês fizeram uma boa leitura agora aqui comigo do texto. Espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.